Olá, você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você vai participar de mais uma apresentação, de mais um conteúdo de matemática na parte de estatística, tá certo? E hoje nós vamos ver uma ideia muito bacana, muito legal, que é trabalhar interpolação, tá certo? Para frequências acumuladas, tá certo? É uma tabela que você já sabe fazer, que você já sabe trabalhar ela. E basta apenas acrescentar um dado importante, que é como você pode intercalar um dado, sendo que esse dado não aparece, tá certo? Na tabela que você se propôs a fazer, tá bom? Por exemplo, nós temos uma classe, tá certo? De precipitações pluviométricas mensal, certo? Essa tabela de frequências acumuladas, nós temos determinadas classes. Muito bem. Vamos supor que em uma dessas classes que nós temos aqui, a gente verifica a frequência acumulada, tá certo? Com os valores que você está vendo aqui nessa tabela. E para um valor que não temos na classe específica, como é que podemos calcular a frequência acumulada numa situação como essa? Tá certo? Então observe aqui, olha, uma ideia é você usar o recurso da interpolação. Tá bom? Então verifique que uma tabela como essa, olha só, para 100 milímetros de precipitação, que é o nosso caso aqui, olha só, esse valor não está constando na tabela. Então como é que você poderia calcular para 100 milímetros com a porcentagem, tá certo? A porcentagem de registros inferior a 100 milímetros, tá bom? Então essa aqui é a motivação do nosso problema, então nós vamos aplicar imediatamente, usando para isso o recurso do Excel, tá bom? Então veja bem, seja XI precipitação pluviométrica mensal, isso quer dizer que a quantidade de chuva que cai no determinado mês, tá certo? Em termos de média. Muito bem. Vamos supor que você fez o estudo durante 48 meses, tá certo? 48 meses, 4 anos, e você colecionou esses dados. Cada um desses números aqui se refere a uma média mensal, tá certo? Para cada mês. Muito bem. Após coletar esses dados, nós vamos elaborar, olha só que interessante, a tabela de frequências. Com certeza você já sabe elaborar ela, tá certo? Vamos apenas destacar o início, onde nós temos N, que é o tamanho da amostra 48, tá certo? O valor mínimo é 0, ou seja, teve um dia que não choveu nada, tá bom? Teve um dia que teve o máximo, que é 294,5 milímetros, tá certo? Portanto, o intervalo para esse número de dados é 294,5. K, você já sabe que é a classe, o número de classes que nós vamos utilizar, usando o critério da raiz, vamos estabelecer como 7, tá certo? E o Hzinho, que é o intervalo entre as classes, de 42,1. Muito bem, eu já adiantei um pedacinho da tabela para ficar mais prático, tá bom? Aqui estão os intervalos de classe, tá bom? E como eu comentei agora há pouco, vamos supor que você queira saber, tá certo? Para um intervalo de, vamos dizer, 100 milímetros, tá certo? A partir de que valor nós temos que usar aqui? Olha só, lembrando da anotação que foi colocada, essa anotação que significa o quê? É um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Isso quer dizer que, por exemplo, contém o valor 0 e não contém o valor 42,1. O valor 42,1 pertence à próxima classe, tá certo? Então 42,1 vai até 84,1. Percebeu? Esse 84,1 pertence ao próximo intervalo. E assim por diante. Certo? Então olha só, nós vamos calcular agora o que? Nós vamos calcular a frequência acumulada, que é essa última coluna aqui que nos interessa calcular, tá certo? Então para isso vamos usar os recursos que nós já sabemos, tá certo? Vamos determinar o novo limite superior, que vai ser da seguinte forma. Vamos habilitar a célula bonitinho, vamos escrever igual, percebeu? Vamos pegar o primeiro limite, vamos somar, olha só, somar com o Hzinho, tá certo? Que é o intervalo que nós temos. Vamos prender essa célula. Em seguida, vamos subtrair 0,01. Tudo bem? Agora vamos clicar e copiar a célula para as próximas casinhas, a fórmula, tá certo? E a última nós vamos arredondar para 294, 294,5. Muito bem, tá certo? Agora vamos determinar a frequência absoluta, tá certo? Vamos determinar a frequência absoluta. Vamos centralizar aqui para deixar elegante, tá certo?
Muito bem, tendo em vista esse intervalo de classe, vamos verificar quantos elementos estão em cada um desses intervalos. Para isso, vamos selecionar esta coluna, certo? Vamos habilitar a fórmula à esquerda, vamos escrever igual e em seguida vamos digitar a seguinte função: frequência, certo? Abra um parênteses. Agora precisamos ir na coluna de dados, que são os dados brutos. Vamos lá então, acompanhe aqui, certo? Seleciona a primeira linha, em seguida Ctrl Shift setinha para baixo, ok? Pronto, já está selecionada. Vamos agora voltar ao campo, ok? Vamos teclar F4, vamos digitar ponto e vírgula, percebeu? Em seguida vamos selecionar esse intervalo aqui, LS'. Muito bem, ok? O último dado nós vamos clicar em cima e digitar F4. Em seguida vamos fechar a função. Vamos fechar a função com parênteses, certo? Em seguida vamos teclar Ctrl, Shift e Enter. Olha só que bacana, já temos dados importantes, temos dados importantes. Verificamos que nós temos 23 registros entre 0 e 42,1 milímetros, 4 anotações entre 42,1 e 84,1 e assim por diante. Percebeu? Assim por diante. Se você somar esses valores, logicamente devemos atingir os 48, que é o tamanho da amostra. Tá bom? Em seguida vamos calcular as porcentagens individuais para cada uma dessas classes. Como é que fazemos isso? Pegamos o valor primeiro, vamos dividir pelo tamanho da amostra, 48. Vamos passar F4, teclando Enter. Olha o valor da porcentagem que temos. Vamos clicar agora e arrastar até o final. Percebeu? Se você somar todos esses valores, vamos resultar em 100%. Tá bom? Muito importante essas ideias. Agora vamos pegar a frequência acumulada individual. Olha só, esse dado aqui você sabe fazer. Então vamos fazer o seguinte: teclamos igual, primeiro elemento, teclando Enter. Segunda linha vai ser o elemento anterior mais o atual. Vamos teclar Enter. Muito bem, em seguida agora vamos copiar a fórmula para as próximas células. Muito bem, chegamos no 48, que era o que nós tínhamos que obter. Está certinho. Bom, agora vou fazer para a frequência acumulada percentual. Esta coluna é que vai nos interessar. É esta coluna que vai nos interessar agora, tá certo? Então vamos lá, vamos ver como é que elaboramos ela. Vamos escrever igual, pegamos a primeira porcentagem, teclamos Enter. Em seguida vamos escrever igual, pegamos a porcentagem anterior, somamos com a atual, teclamos Enter. Muito bem, agora vamos copiar a fórmula para as outras casas, outras células, tá certo? Vamos lá, pegando aqui, com cuidado. Muito bem, olha, formou 100%, significa que está correto, tá bom? O que é importante destacar aqui? O que é que representa essa coluna aqui? Ela representa o seguinte, olha só. Vamos pegar aqui, olha, por exemplo, esse dado aqui, essa terceira linha, olha só. 66,67% das chuvas, elas estão nesse intervalo abaixo de 126,2 milímetros. Então, 66,67%, tá certo? Dos registros, tá certo? Estão nesse intervalo aqui, abaixo de 126,2 milímetros. Tá certo? 85,42% estão abaixo de 68, tá certo? 95,83% dos registros estão abaixo de 210,4 milímetros e assim por diante. Bom, é assim que você precisa, que você tem que entender como é que funciona essa coluna aqui, que ela é muito importante. Tá certo? O último limite vai nos dizer, tá certo? A partir de que porcentagem os valores estão se referindo em cada um desses intervalos. Percebeu? Tá bom? Como exemplo ilustrativo, olha só, esse primeiro intervalo entre 0 e 42,1, olha só que interessante, apresenta 47,92% dos registros, tá bom? Beleza, não é?
muito bem, muito legal. Isso aqui você já viu com certeza, você já sabe como interpretar. Agora imagine a seguinte situação, vamos supor que você queira saber abaixo de 100 milímetros, olha só, abaixo de 100 milímetros, qual é a porcentagem que corresponde, tá certo? Que corresponderia a esse valor de frequência, olha só, veja bem, 100 milímetros não está aqui, olha, está entre 84,1 e 126,2. Qual é o procedimento que você teria que fazer para estimar qual a porcentagem? Olha só, olhando pela tabela, você fica sabendo que essa porcentagem está entre 56,25 e 66,67, está entre esses dois valores. Tá bom? Então tem uma técnica muito legal, muito bacana, tá certo? Que ela vai permitir que você faça essa conta, que você faça esse resultado, percebeu? Eu destaquei justamente aqui, olha só, 100 milímetros está entre essas duas classes, entre a classe 2 e a classe 3. Tá certo? Então você vai, de certa forma, inserir, tá certo, essa informação aqui no meio dessa tabela. Percebeu? Isso é o que nós chamamos de interpolação, é uma técnica matemática que permite que você faça esse procedimento, que você faça esse cálculo. Muito bem, muito bem. Eu sei que você ficou com dúvida, tá certo? Então nada como uma boa prática para poder esclarecer melhor esta situação. Muito bem, muito bem. Tá certo? Vamos apagar aqui alguns registros, tá certo? Vamos apagar alguns registros aqui, certo? Para deixar claro como é que nós vamos proceder essa situação. Muito bem. Estão aqui as duas classes, classe 2, classe 3. A primeira classe vai de 42,1 até 84,1. Nós temos 56,25% acumulado. Significa que abaixo de 84,1 milímetro, tá certo? Estão 56,25% dos registros das chuvas presentes. Muito bem. Para esse intervalo, 84,1 para 126,2 significa que 66,67% dos registros estão abaixo de 126,2 milímetros. Tá bom? Mas você precisa saber, você tem que estimar para 100 milímetros. Qual seria a porcentagem? Tá certo? Aqui nós teríamos que fazer referência. Muito bem. Então essa técnica aqui é muito bacana, muito legal. Eu vou mostrar para você como é que ela pode funcionar. Tá bom? Não fique espantada, não fique com medo. A conta é muito bacana, é muito tranquila. Tá bom? Bom, para começo de conversa, vamos organizar essa pequena tabelinha aqui, onde nós vamos colocar 3 linhas. 1, 2, 3 linhas. A, B, C, Y, X e Z são os nossos dados que nós vamos alimentar com o uso dessa tabela aqui. Perfeito? São números. Muito bem. Então o que é que estabelece essa interpolação? Como é que você usa a interpolação no caso como esse? Você vai usar esta equação aqui, olha só. Você já ouviu uma equação desse tipo? Nós chamamos de proporção. Tá certo? Que é a igualdade de duas razões. Com certeza você já ouviu falar e você sabe como funcionam as proporções. Muito bem. O que é que tem que se destacar nesta equação? O que é que se tem que destacar nessa proporção? Olha só. A menos B dividido por A menos C é igual a Y menos X dividido por Y menos Z. Muito bem. Então vamos lá com calma, vamos interpretar direitinho, certo? Para você não se perder. O que é que significa essa equação? Ela significa o seguinte, olha só. A diferença de A menos B, olha só, a diferença de A menos B está para a diferença de A menos C, assim como a diferença de y menos x está para a diferença de y menos z. Muito bem. Tá bom? Aparentemente é um pouco difícil de você entender, um pouquinho complicado, mas nada com a prática para ajudar a gente esclarecer melhor essas ideias. Então nós vamos substituir os números, certo? E eu vou mostrar para você como é que se resolve essa situação. Tá bom? Então nós precisamos colocar os valores de A, B e C. Ok? Muito bem. Quem é o valor A? Quem é o valor A? É o primeiro, olha só, é o primeiro limite superior que nós temos. Certo? Olhando essa primeira linha aqui, nós temos que escrever quem? 84,1. Então digita 84,1. Tá certo?
Essa coluna do meio é a coluna que nós vamos interpolar os dados, tá certo? Então 84,1 ou 84,10 milímetros, em seguida nós vamos interpolar o dado que nós vamos calcular quem é esse dado, 100 milímetros. Então vamos escrever 100. Tudo bem? Em seguida vamos escrever o outro limite superior, olha só, 126,2. Então vamos digitar 126,2. Muito bem? Tranquilo? Tudo bem? Só colocamos os números, perfeito? Então fizemos A, B e C, tá certo? Primeira linha e terceira linha são as nossas informações da tabela. E o número do meio que nós queremos interpolar entre as duas linhas, que número que nós vamos precisar calcular é para 100 milímetros. Então já pode colocar o valor x aqui. Então vamos escrever x, que é a porcentagem desconhecida. Muito bem. 84,10, que porcentagem nós temos que escrever aqui? Vamos escrever aqui porcentagem. Olha só, 56,25. Então, da forma decimal, 0,5625, tá certo? Da mesma forma para 126,20, vamos clicar igual e em seguida na porcentagem, tá certo? Então veja bem, até agora eu não fiz conta nenhuma, só colecionei os dados, organizei nessa tabela, tá certo? Agora sim é que vem a parte mais delicada, mais interessante, tá certo? Desse método aqui, tá bom? Da interpolação. Muito bem, muito legal. Então acompanhe aqui com calma, vou escrever esta fórmula aqui, tá certo? Nesta célula. Muito bem. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou resolver para x, não é? Veja bem, eu tenho o valor de A, B, C, tenho o valor de Y e Z, e eu preciso calcular o valor de x. Muito bem, se você substituir os números nessa proporção, com certeza você sabe fazer essa conta. Perfeito? Tudo bem? É uma conta muito simples, muito tranquila de fazer. Você só vai ter o trabalho de fazer as diferenças, tá certo? E proceder à resolução, como você já sabe fazer, como você já sabe resolver uma proporção. Muito bem, tá bom? Só que para trabalhar com Excel eu vou escrever a fórmula aqui, tá certo? Em função de quem? De calcular o valor x. Muito bem, então vou escrever a fórmula agora, tá certo? Preste atenção, vamos escrever igual, tá certo? Vamos abrir a ideia da seguinte forma: y, olha só, y, tá certo? Então vamos digitar em y, olha só, é este valor aqui, então clique aqui, certo? Em seguida digite menos, tá certo? Abra três parênteses, então vamos lá, vamos abrir três parênteses, 1, 2, 3, certo? Em seguida você vai escrever assim que te conta, A menos B, então você vai escrever A menos B, então clique em A, depois menos B, tudo bem? Feche um parênteses. Agora você vai multiplicar essa diferença por quem? Abre o parênteses e faça y menos z. Então você vai fazer quem agora? Y menos z. Então, y, tá certo? Olha aqui, é aqui, olha. Na verdade é y aqui, olha. Calma, José, senão você vai se atrapalhar todo. Y, tá certo? Muito bem, agora eu preciso voltar para ver se eu não fiz coisa errada. Muito bem, tá vendo? A gente presta atenção, uma coisa acaba se atrapalhando. Meu Deus, eu sei que é difícil. Vamos lá com calma. Vamos lá, muito bem. Y, vamos pegar o valor de y. Y é esse valor aqui. Então, y menos. Abra três parênteses. 1, 2, 3, tá certo? Em seguida, A menos B. Então é este A, tá certo? Menos B. Ok? Prontinho. Usando aqui a tabela dos números. Por favor, não cometa o erro que eu cometi no começo. Fecha o parênteses, tá certo?
e vai multiplicar pela próxima diferença, vezes, olha só, a próxima diferença. Quem vai ser a próxima diferença? Y menos E. Então, olha só, Y menos E. Então, vai ser Y aqui menos Z, que é este número. Muito bem. Feche dois parênteses. Feche dois parênteses. 1, 2. Agora, vamos dividir tudo isso por quem? Abro parênteses novamente e faço a seguinte diferença: A menos C. Muito bem, então vamos pegar a diferença A menos C. A menos C. Muito bem, agora vamos fechar duas vezes os parênteses. Muito bem, muito legal. Se eu não errei nada, certo? Se eu não tropecei em alguma coisinha, vamos teclar Enter. Teclando Enter, nós vamos encontrar a resposta. Não se preocupe que eu tenho ela aqui nos meus alfarrábios e eu vou confirmar se está certo ou está errada. Portanto, Enter. Muito bem, muito beleza. Bateu os dados, olha só, muito 10. Tá bom? Está certo, batendo com a resposta que eu tenho em mãos. Muito bem, vamos colocar porcentagem aqui. Vamos acrescentar uns zeros para ficar elegante. Vamos acrescentar mais uns. Opa, vamos acrescentar mais uns zeros aqui. Olha só que interessante. Tá certo? Então nós temos a resposta para o nosso problema. Olha só. Então veja bem. Qual era a pergunta? Qual a porcentagem de chuvas mensais inferiores a 100 milímetros que a gente tinha que determinar usando o procedimento da interpolação? Olha só. A gente não tinha essa informação na tabela, mas acabamos de obter o seguinte dado. Olha só. 60,18% das chuvas mensais são inferiores a 100 milímetros. Olha só que bacana, olha só que legal. Então veja bem, um recurso como esse, basta apenas você saber o seguinte: você precisa estabelecer duas informações, tá certo? Para intercalar a terceira no meio delas. Fazendo este procedimento aqui, olha só que interessante, você obtém a resposta. Então veja bem, aparentemente um problema super complicado como esse, olha só, você não tinha essa informação anterior, você não tinha esse dado, mas trabalhando com cuidado e com calma, olha só como esse processo simples ele permite tirar uma solução como essa. Percebeu que interessante? Olha só, graficamente você repara o seguinte, ó, abaixo de 100 milímetros. Então olha aqui, olha, desse intervalo por aqui, olha só, se a gente olhar o gráfico aqui nessa ogiva, olha só que interessante. Abaixo de 100 milímetros, qual é o valor da porcentagem que nós achamos? Entre 56,25 e 66,7 nós achamos quem? 60,18. Olha só, logicamente essa porcentagem tinha que estar aqui, olha só. Bacaninha essa ideia, né? Tinha que estar pouquinho por aqui, olha só. Abaixo de 100 milímetros, olha só, abaixo de 100 milímetros nós temos 60,18% dos casos. Olha só que bacana, olha só que legal. Bacaninha de uma tabelinha como essa, de um dispositivo como esse, você pode mudar os dados à vontade, tá certo? Só como exercício, imagine que, olha, lá dos meus alfarrábios, eu postei lá no meu blog, um probleminha que tinha esses dados, olha só que interessante, eu vou até passar aqui para vocês, olha só. A gente tinha, veja bem, a gente tinha a seguinte situação. Nós tínhamos uma situação em que nós tínhamos, olha, só os dados, pegando aqui, olha, 73,7 milímetros, vamos colocar os dados aqui, 73,7 milímetros, tá certo? Eu queria saber a mesma informação abaixo de 100 milímetros, só que para 122,8, tudo bem? As porcentagens que eu tinha aqui eram essas que eu tinha anotado, 0,3750, tá certo? Em termos de porcentagem, e a outra porcentagem que eu tinha era 0,5420, tá certo? Fazendo as contas, olha só, eu tinha o seguinte, entre 73,7 e 122,8, olha só, se você olhar aqui na tabela, olha só, é aqui que está, tá certo? Olha, essa tabela referente a esse caso atual, essa aqui é a tabela referente ao caso do meu blog, tá certo? Lá tem esses dois intervalos, esta primeira linha e esta segunda linha. Eu tinha que intercalar
100 também. Certo? Quando você for lá e for pesquisar, você vai encontrar esta situação. Fazendo as continhas, você vai achar o valor de 46,45%. Certo? Das chuvas, dos registros de chuvas, estão abaixo de 100 milímetros. Tá bom? Logicamente, você pode fazer com outros valores, tá certo? Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Também tem outras informações, só que essa aqui eu tirei de um outro caso. Vamos supor que você tivesse 100, certo? 40 e 10, certo? Em termos de medidas, aqui você tinha, olha, 100 na tabela corresponderia, vamos supor, a 3,45, tá certo? E 10 corresponderia a quanto nessa tabela? 1,20, certo? Então são esses valores correspondentes, primeira e terceira linha. Você precisaria intercalar quem? Um valor de 40, olha só que interessante, tá certo? Só que esse valor de 40 você tem que colocar em termos de número apenas. Colocando em termos de número, 1,95. Percebeu que interessante? Você percebeu como é muito útil, muito bacana essa ideia? Muito bacana, muito 10. Bom, se você pensar de um outro lado, veja só, abaixo, olha só, eu vou voltar ao caso de explicar o seguinte, tá certo? Você tem abaixo de 100 milímetros, percebeu? Você achou a porcentagem de 60,18. E acima de 100 milímetros, como é que você faria essa conta? Tá bom? Então vamos ver como é que eu faria essa conta. Então vamos colocar os dados novamente, tá certo? 84,1, 84,1, tá certo? Para 100 milímetros, só que agora acima de 100 milímetros, vamos verificar que porcentagem é essa, tá certo? E o outro limite superior, 126,2. Muito bem, certo? Só que agora, como é acima de 100 milímetros, nós temos que fazer a conta ao contrário agora. Em vez de ser 56,25%, como é a outra parte acima de 100 milímetros, nós temos que tirar a diferença para colocar a porcentagem correta. Então, na prática, o que é que você faz? Você pega e faça o seguinte: escreva igual, vai ser 1 menos 56,25, que é a parte complementar. Tudo bem? A mesma coisa você faça para essa outra informação. Escreva igual, tá certo? E faça a seguinte operação: 1 menos essa porcentagem. Nós vamos tirar a porcentagem complementar. Clicando, então, nós já achamos quem? Olha só que interessante, 0,40. Vamos acrescentar mais alguns zeros. 0,3982. Tá certo? Lembra que antes você tinha que dado, olha só que interessante, observe bem, você tinha, olha só, 60,18%, não era? Não era esse dado que você tinha antes? Muito bem, muito bem. Qual o dado que nós temos aqui? 39,82%, não é? Muito bem. Se você somar os dois valores, olha só, não há surpresa nenhuma, 100%. Percebeu a ideia? Então veja bem, se você fizer a conta para uma situação, imediatamente você tem a outra. Basta apenas calcular a porcentagem complementar. Tá certo? É lógico, se abaixo de 100, olha só como é que você pode interpretar essa ideia. Se abaixo de 100 milímetros, tá certo? Nós temos 60,18%, tá certo? Acima de 100 milímetros, nós temos o valor da outra porcentagem, que é o complemento. Percebeu? Então, se você quiser prestar atenção, você pode fazer a primeira situação, tá certo? Você pode fazer a primeira situação e você já tira duas respostas ao mesmo tempo. Olha só que interessante. Tá certo? A primeira resposta você pode dizer o seguinte, olha, 60,18% dos casos estão abaixo de 100 milímetros, 60,% das chuvas estão abaixo de 100 milímetros, ou, olha só, 39,82% dos casos estão acima de 100 milímetros. Bacana essa ideia, não é? Tá certo? Só usando o recurso da interpolação, não precisa fazer mais nenhuma
outra conta mais elaborada, tá bom? Muito bem. Bom, por enquanto é só. Eu espero que você tenha apreciado, espero que você tenha gostado desse conteúdo. É muito bacana. Eu sei que você ficou muito admirado ou admirada, tá certo? Se você tiver um tempinho, dê uma passadinha no meu blog. Tem mais algum material referente a essas informações, tá certo? E você pode estudar um pouquinho com calma, um pouquinho mais de cuidado e aprender esse conteúdo que, afinal de contas, é muito legal. Muito bem, obrigado e nos vemos numa próxima ocasião.